Imagina você acordar pela manhã e simplesmente 32 mil pessoas da sua cidade desapareceram. Isso parece loucura, coisa de apocalipse, mas isso realmente aconteceu. O cenário é você acordando, abrindo a porta de casa, e aí você se depara com uma névoa espessa, amarela, silenciosa e também mortal. Simplesmente é você indo para fora da sua casa e não conseguindo enxergar a própria rua ou o próprio quintal. Nas primeiras 24 horas, milhares de pessoas desapareceram. Nos dias seguintes, os hospitais já estavam lotados. E aí a cidade de Londres viveu uma tragédia tão grande e ao mesmo tempo tão vergonhosa que o próprio governo tentou esconder. Hoje você vai conhecer a história real do dia em que 12 mil pessoas morreram e a lenda dos 32 mil desaparecidos nasceu. Mas antes de eu te contar essa história, vou pedir de forma rápida aqui o seu gostei antes de você assistir seu vídeo, a sua inscrição para você não perder os próximos e no final desse vídeo eu quero que você comente aqui se você sabia dessa história. Mas sem enrolação, vamos lá que eu vou te contar. Na década de 1950, Londres era um caos industrial. Tudo, absolutamente tudo, funcionava queimando carvão. As casas, as fábricas, trens, ônibus. Só que não era um carvão de boa qualidade. Era carvão barato e cheio de enxofre, vendido pelo governo depois da guerra. A cidade já vivia em volta de fumaça, mas em dezembro de 1952, alguma coisa ali aconteceu. Uma massa de ar gelada estacionou sobre a cidade de Londres e a fumaça das chaminés ficou presa na cidade. Caso não tinha vento, então aquele nevoeiro ali não se dispersava. Era uma tampa invisível que transformou Londres numa câmara de gás. Passando para o dia 5 de dezembro, a neblina apareceu. Primeiro parecia normal, Londres já era acostumada com aquele nevoeiro por conta de muita queima de carvão e etc. Mas em poucas horas ela ficou tão densa que mal dava para ver os próprios pés. Mas o pior não era isso, o que você não conseguia ver. Era o que você estava respirando. Tudo porque essa neblina era feita de dióxido de enxofre, ácido sulfúrico, partículas de carvão, fumaça industrial e gases tóxicos acumulados por dias. Londres, sem saber, tinha acabado de criar uma arma química. E o pior, contra a própria população. Naquele dia você já pode imaginar o caos. O transporte colapsou, os ônibus não rodavam, as ambulâncias simplesmente se perderam nas ruas em meio aos resgates que precisava ser feito. Shows foram cancelados naquele dia porque o público era tanta fumaça que eles não conseguiam nem encontrar o teatro. Os espetáculos do caso continuaram, só que para plateias vazias. As pessoas também pararam, muitas ficaram presas em casa e outras tentaram ir ao trabalho. Só que elas desapareceram no meio do caminho. Naquela noite, tudo o que respirava acabava sendo agonizante. Animais de fazendas morreram, pássaros caíram do céu e pessoas começaram a cair também. Relatórios da época acabaram sendo confusos. Telefones não funcionavam, os hospitais estavam superlotados e os jornais começaram a publicar a lista de desaparecidos. Aquele pessoal, gente que saiu para trabalhar e acabou não voltando, gente que acabou se perdendo no meio daquela neblina, gente que morreu em casa e não tinha sido encontrada durante dias. Essas listas inicialmente geraram esse mito dos 32 mil desaparecidos. O número real, confirmado anos depois, foi cerca de 12 mil mortos e mais de 150 mil pessoas intoxicadas. Pô, fala assim, tá bom, de 12 mil para 32 mil é muita diferença? Até que é, mas ainda assim, 12 mil pessoas mortas por uma coisa que o próprio governo de Londres criou é um número absurdo aí. Só que a pergunta principal é: por que o governo demorou tanto para expor isso, para revelar esses números reais? E a resposta é bem simples, porque o governo admitindo esse número, ele automaticamente estava confessando um crime. No caso, o governo incentivou por anos o uso de carvão barato, não fez controle ambiental, não alertou a população, mesmo quando a neblina já estava ali visivelmente tóxica. E quando as mortes começaram, o governo simplesmente ficou, ó, silêncio total. Caso o governo tentou atribuir aquelas mortes a gripes e resfriados. Só anos depois, um relatório oficial admitiu que a névoa que havia matado milhares, porque Londres tinha sido envenenado pela própria fumaça. No caso, foi uma tragédia feita pelo próprio homem, só que, pô, uma tragédia 100% evitável. A neblina durou cerca de 5 dias, e quando o vento finalmente voltou, a cidade parecia outra. Milhares já tinham morrido,
famílias inteiras estavam destruídas e a tragédia levou à criação do Clean Air Act. Foi a primeira grande lei ambiental moderna e que mudou para sempre como o mundo tratava a poluição industrial. É sempre assim, né? Primeiro precisa acontecer a merda para depois eles começarem a ficar prevenidos. Mas muitos acreditam que se não fosse a pressão da imprensa ainda, essa história teria sido enterrada para sempre. A verdade é que o grande nevoeiro de Londres é a prova que às vezes o perigo não é o inimigo oculto, é o descaso daqueles que deveriam proteger a população. Mas fechado, mas agora eu quero saber de você. Você achou um absurdo assim como eu achei? Você já conhecia essa história da década de 50 que aconteceu em Londres? Quero só uma resposta sincera aqui se você já sabia ou não. Tá certo? Mais uma vez, nosso canal é muito novo, então vai ser de extrema importância se você deixar seu gostei, se você se inscrever, e aí você já faz parte e interage direto aqui comigo, tá certo? Muito obrigado para você que assistiu até aqui, um grande abraço, tchau!